Oi para você que está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo é porque você talvez queira saber como diferenciar a voz de Deus da nossa mente. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que vocês pegassem a Bíblia de vocês e deixassem aí do lado, porque a gente vai usar muito a Bíblia nessa mensagem, tá? Eu queria abrir primeiramente com vocês em Provérbios 8:17, que esse vai ser o princípio da nossa conversa aqui, tá? Bom, 17 diz assim: Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Gente, antes de começar, eu queria dizer que Deus tem várias formas de falar com a gente. Seja através de alguém que chegue até você e Deus usa a pessoa para falar com você, através de uma canção, através da Bíblia e através da nossa mente. E muitas outras formas, né? E eu comecei a diferenciar a voz de Deus quando eu comecei a silenciar o que fazia barulho. Porque quando a nossa vida está muito barulhenta, a gente não consegue escutar o sussurro de Deus. Uma das meninas assim, que mais me inspiram na internet assim, é a Luísa Santana. E ela diz muito isso nos vídeos dela, né? E realmente, tudo que faz barulho interiormente atrapalha nós escutarmos a voz de Deus. E eu não digo barulho literal, sabe? O que te distrai de não escutar a voz de Deus? Porque Deus, ele não grita, ele sussurra. Então, se nós somos um barulho interiormente, como a gente vai escutar a voz de Deus? Não tem como. Então, a partir do momento que eu comecei a silenciar as coisas que me faziam barulho, eu comecei a escutar a voz de Deus. E eu fiz bem no ordinário mesmo, assim. Eu gosto muito de escutar música, né? Então, eu tomo banho escutando música, eu limpo a casa escutando música, lavo louça, faço coisas escutando música. E até nisso eu comecei a parar, sabe? Ficar literalmente em silêncio, para ver o que Deus queria me falar. Então, barulho é quando você desliga tudo que faz você se distrair da voz de Deus. Porque quando a gente está em silêncio, a gente está ligado ao céu. Isso é real. E o silêncio diz muito, porque eu já vivi a fase de silêncio com Deus. Alguns anos atrás, eu pensava que para Deus falar comigo, ele precisava que alguém viesse até mim. Falar comigo, na igreja, em qualquer lugar. E Deus usa, assim, muitas pessoas para falar coisas necessárias, profecias, enfim. Glória a Deus por isso, que ainda tem muita gente que tem essa comunhão com Deus, que ajuda as outras pessoas, enfim, é canal de bênção para edificar a vida de outras pessoas. Mas Deus tem outras formas de falar. E Deus forjou meu caráter por 4 meses nessa questão. Porque eu tinha essa cabeça, né? Que as pessoas só, se viesse falar comigo, Deus estava falando. E não. E aí, em 4 meses, ele ficou em silêncio comigo. Sim, 4 meses. E assim, eu nunca tinha vivido essa experiência, né? E eu tava passando por muitas coisas que eu precisava de uma resposta. Precisava, sabe assim, eu precisava. E aí, enfim, teve muitas fases que eu me questionei a Deus e perguntando se tinha pecado, o que estava acontecendo, porque assim, era a minha primeira vez que Deus estava fazendo isso. Eu sabia que Deus estava trabalhando, mas eu sou um ser humano. Então, assim, vinha ansiedade, vinha coisa, vinha um monte de coisa. Então, assim, no final, Deus começou a me moldar e eu comecei a silenciar as coisas e olhar mais para Ele, né? Porque a gente, quando Deus não fala nada, Deus está em silêncio, a gente tem tendência a ficar preocupado, sendo que Ele está no controle. Por isso que eu falo, silêncio diz muito. Deus, quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E essa foi uma das coisas que Deus me ensinou, que mesmo não vendo nada se mover, Deus está fazendo algo, entende? Então Deus me forjou muito, muito esse ano nessa questão. Para hoje
eu ter passado por essa fase, eu consegui diferenciar a voz de Deus e a voz da minha mente, através da intimidade. Essa é uma das coisas também que faz você saber diferenciar a voz de Deus. A intimidade. Por quê? Intimidade, gente, é algo que se constrói todos os dias. Você não é, ai, meu Deus, sou íntimo de Deus. Intimidade é todos os dias, você constrói todos os dias. Igual um amigo, se você parar de conversar com um amigo, você não vai ter mais intimidade com ele. Nem sempre vai ser a mesma coisa. Então, com Deus não é diferente. Então, intimidade é algo que se constrói todos os dias. Nós devemos buscar a Deus todos os dias. E Ele está ali sempre, entendeu? Quem me busca, me encontra. Então, Ele está ali, entende? Eu orei muito para Deus falar comigo nessa questão. Eu pedia muito para Deus que Ele falasse, assim, comigo. E depois de eu passar por esse tempo, Ele começou a falar comigo. E através de palavra, através disso aqui, ó. Porque às vezes também falta muita gente abrir a Bíblia, porque a Bíblia é a boca de Deus. Então, se você não lê a Bíblia, obviamente você não vai ouvir a voz de Deus, né? E assim, eu não digo ouvir a voz de Deus, gente, na questão de abrir a Bíblia, estudar algo sobre, sabe, um livro e tal, porque eu faço muito isso também, né? De estudar os livros da Bíblia. Só que Deus falar algo com a gente é diferente, porque a gente pede algo, entende? E Ele nos dá. Não de forma pedir, Deus deu. Não, porque às vezes Ele não vai dar também, né? Para eu conseguir diferenciar a voz da minha mente e a voz de Deus, eu tive que construir essa intimidade constante com Ele, entende? Então, assim, eu vou explicar bem claro o que eu fazia. O que eu faço ainda, né? Esse ano, eu busquei o coração de Deus pra saber o que Ele queria pro meu 2025. Em vez de fazer vision board, coisas assim, dos meus sonhos, planos e tal, quis buscar o coração de Deus pros planos dele, o que Ele tem pra mim. Porque às vezes isso é tão mais rico do que a gente pensar muito assim na nossa cabeça, né? Assim, tipo, o que eu quero, o que eu não sei o que, não, o que Deus quer, né? E eu, esse ano, quis fazer isso pra... Porque às vezes a gente faz vision board, a gente faz meta, a gente faz tanta coisa, chega no meio do ano, a gente tá frustrado, entende? Então, quando a gente tem um direcionamento, uma visão de Deus, aquilo é a base. Então, esse ano eu decidi fazer isso. E assim, eu busquei muito por isso, né? Então, eu ia atrás. Eu ia encontrar Deus, ele estava lá, entende? E eu pedia sinceramente para Deus o que ele queria para o meu 2025. Eu comecei a buscar. E aí ele claramente falava comigo. Teve vezes que eu abria a Bíblia e estava o versículo, ou ele vinha na minha mente o versículo. Gente, isso é muito difícil para as pessoas que não estão começando ainda, né? Para saber diferenciar isso. Eu converso muito com as minhas amigas em relação a isso. E assim, talvez ele fale de uma forma comigo que talvez com você seja outra forma. Entende? Então não leve isso como verdade absoluta. Deus vai falar comigo assim, vai vir na minha mente e pronto. Não, ele tem várias formas de falar. Entende? Então o princípio de tudo é a busca. Entende? Você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que querer ouvir a voz de Deus. Entende? Então, os versículos vinham na minha mente, eu lia e Deus falava assim, e era algo muito rico, muito, muito lindo, sabe? E essa foi uma das formas que eu sei diferenciar o que é a minha mente e o que é a voz de Deus. Então, através da palavra, Deus falou comigo, e através de muitas outras formas ele falou também. Então, o princípio de tudo, a busca. Quem busca, encontra. Tenha isso em mente. Quem busca, encontra, tá? Silencie o que faz barulho. Começa a prestar atenção no sussurro de Deus, o que Ele quer dizer, e busca por isso. Então, primeiro, busca. Segundo, silenciar o que faz barulho. E terceiro, pensar nas formas que Ele pode falar com você. Palavra, visão, sonho, alguém. Gente, tem diversas.
formas de Deus falar. Comigo, dessa manhã, por exemplo, Deus falou comigo através do sol, das nuvens, da paisagem aqui. E com isso, gente, é muito engraçado que vai sendo uma construção gigantesca. Então, assim, quando você busca Deus, Ele também te busca. Porque já tem tido muitas vezes que Deus tem me acordado de madrugada para falar comigo em relação a muitas coisas, pensamentos meus. E Ele tem falado comigo nas madrugadas até o sol nascer, entende? Isso tem me renovado de uma forma tão linda. E assim, então, Deus tem muitas formas de falar, tá bom? Então, primeiro, busque, silencie o que faz barulho e preste atenção nas formas que Deus pode falar com você. É isso. Um beijo, Deus abençoe vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso, tá?